Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Esse é o fato que nós vamos encontrar nas Escrituras. Então abra lá sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, plantando igreja naquela região sul da Galácia, e ele assim é muito usado pelo Senhor para poder aumentar o número de adoradores, levando o evangelho aonde o evangelho não tinha chegado ainda. Mas você sabe que o evangelho sempre vai encontrar oposição. E o apóstolo Paulo sai daquela região e por um tempo curto ele fica sabendo que muitos judaizantes estavam tentando influenciar a igreja, dizendo que a morte de Cristo não era suficiente. Era necessário ainda cumprir a lei de Moisés. Ou seja, eles tentaram acrescentar algo acerca daquilo que Jesus Cristo tinha feito. E nós sabemos que a salvação é um presente de Deus que se encontra em Cristo Jesus. O que Ele fez está feito e nós podemos abraçar a vida, a morte e a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus como para a nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, ele começa mostrando na sua carta a defesa da justificação pela fé. E aí nos capítulos 3 e 4, ele explica mais detalhadamente o que é essa justificação pela fé. Ou seja, que Deus gratuitamente nos justifica por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que não estamos mais debaixo da condenação. É um presente de Deus para a nossa vida. E a partir do capítulo 5, ele vai fazer uma aplicação ética dessa justificação pela fé. Que essa justificação pela fé, ela transforma o nosso ser. Ok? Quando nós estamos andando com o Senhor. Quando nós experimentamos de fato a realidade de poder experimentar esse novo nascimento em Cristo Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. Versículo 16, o pastor leu já aqui na frente, Mas vamos novamente para o texto bíblico. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, essa lista não é exaustiva, tem muitas outras coisas. Ele continua: a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Olha só, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, pelo menos é a orientação clara na palavra de Deus. Cresçamos à medida que lutamos. Cresçamos à medida que lutamos, a partir do versículo 16 a 18. Olha só,
toda vez que Paulo escreve sobre liberdade, ele acrescenta a advertência de que podemos facilmente perdê-la. Alguns deixam a liberdade e voltam para a escravidão. Que escravidão? Do legalismo, né? De impor uma série de regras que muitas vezes não tem nada a ver com uma vida cristã autêntica. Outras pessoas vão para o outro extremo, transformam a liberdade em Cristo em libertinagem, faz da sua própria vida aquilo que bem entende. Então veja, sempre nas Escrituras há um alerta em relação à nossa liberdade em Cristo Jesus. Aqui, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no domínio próprio. Veja, no capítulo 5, né? No serviço amoroso a Deus e ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão é, como essas ações são possíveis? Como é que é possível ter domínio próprio? Como é possível amar as pessoas e a Deus? Como é possível obedecermos às leis do Senhor, aquilo que Ele quer para nossas vidas? Veja, a resposta está nas Escrituras. Ele vai dizer, pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos manter livres. Aliás, encontramos em Gálatas cerca de 14 referências ao Espírito Santo. Um livro teológico que tenta, como o livro de Romanos. O livro de Romanos é o livro talvez mais teológico no Novo Testamento. Em várias vezes ele mostra que Jesus enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos conduzidos na verdadeira liberdade que o Evangelho nos proporciona. Então lá em Gálatas você vai ver que quando cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, no capítulo 3, verso 2. Somos nascidos segundo o Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 29. É o Espírito Santo no coração que nos dá certeza da salvação. Capítulo 4, verso 6, é o Espírito Santo que nos capacita a viver para Cristo e a glorificá-lo. Capítulo 5, verso 18, verso 25 e verso 16 também. Percebe a importância de nós estarmos entendendo as implicações do fruto do Espírito na nossa vida. Aí no verso 16 que nós lemos, ele vai dizer: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo inicia com essa ordem: andai no Espírito. O verbo aqui, andai, está no presente imperativo, indicando uma ação contínua, um hábito de vida. Não é um andar ocasional, não é um andar apenas no domingo, é um andar de segunda a segunda, de domingo a domingo. Continue andando, continue vivendo sob a direção do Espírito Santo. E quando isso acontece, olha a promessa no próprio versículo 16. E a promessa que acompanha esse mandamento, ele é muito poderoso. Vai dizer o seguinte: e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A negação aqui é enfática. Jamais. Sublinha a certeza de que a caminhada com o Espírito neutraliza o poder dos desejos da carne. Quando nós andamos debaixo da orientação, na dependência do Espírito Santo, nós não vamos satisfazer o quê? Os desejos, a concupiscência da nossa carne. A carne aqui não se refere ao corpo físico em si, mas à natureza humana decaída com suas inclinações pecaminosas, egoístas e rebeldes. É a nossa velha natureza herdada de quem? De Adão. É disso que se trata a carne aqui. Então no verso 17, Paulo vai mostrar uma luta que acontece em nosso interior. Ele diz no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja, claramente o texto expõe que a vida cristã é um campo de batalha. Uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. O Espírito e a carne têm desejos diferentes. Eles são antagônicos. Desejos irreconciliáveis entre aquilo que acontece dentro de nós. Na verdade, nós cristãos temos duas naturezas. A natureza humana e a natureza regenerada. E elas entram o quê? Em conflito.
em conflito dentro do nosso coração. E aí, irmãos, olha só, trata-se de uma batalha entre os desejos do Espírito Santo e os nossos desejos pessoais, em constante conflito. Eu acho interessante o comentário do Timothy Keller em cima desse versículo aqui de Gálatas. Ele diz o seguinte: no grego, Paulo chama os desejos da carne de epitomia. Essa palavra aí, desejo ou concupiscência, é a palavra grega epitomia. Em versões mais antigas, essa palavra é traduzida por concupiscência, que nem na minha Bíblia. A Ara está traduzido como concupiscência, o que leva o leitor a pensar em desejo sexual apenas. Em traduções mais modernas, a palavra é traduzida por desejos da carne. Mas isso talvez ajude menos ainda, é o comentário de Tim Keller. Em sentido literal, epitomia significa um super desejo, um desejo excessivo, um impulso que tudo a controla. Isso é importante, irmãos. O principal problema que nosso coração tem não é tanto o desejo de coisas ruins. Sim, o desejo de coisas ruins é pecado, mas também nossos super desejos por coisas boas. Ele conclui dessa forma. Vou repetir, o principal problema que o nosso coração tem não é tanto o de desejar coisas ruins, mas nossos super desejos por coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em um ídolo do nosso coração, isso se transforma o quê? Nesse super desejo. Em vários momentos a palavra de Deus nos mostra desse perigo. E Paulo diz que os super desejos se tornam desejos pecaminosos que nos dirigem e também nos controlam. Você quer ver um exemplo? Às vezes tem coisas boas que se convertem em divindade em nosso coração. Lembra daquele caso de Ezequias? Lá em Isaías 38, Deus manda ao meu xará, o profeta Isaías, vai lá falar com o rei e fala para o rei: coloca a sua vida em ordem, Ezequias, porque você vai morrer, Ezequias. E aí o profeta Isaías sai do palácio, Ezequias, ele começa a chorar, e Deus fala para Isaías, volta lá para Ezequias e fala para ele que eu não vou diminuir os anos da sua vida, que ele vai viver ainda 15 anos. 15 anos, veja, ele tinha um desejo bom de viver mais. E a pergunta é, o que ele fez com esses 15 anos a mais que Deus ofereceu a ele? Ele usou bem? Bem, quando você olha para as Escrituras, é unânime entre os comentaristas que ele não usou bem algo que era legítimo, pedir para o Senhor viver mais anos na terra. Ele demonstrou um coração bastante orgulhoso, ele recebeu uma comitiva da Babilônia lá em Judá, mostrou todas as suas riquezas, as estratégias da nação, e depois de alguns bons anos à frente, a Babilônia invade e destrói Judá. Outra coisa, nesses 15 anos nasce, a ele o seu filho chamado Manassés. Para alguns, o pior rei que a nação de Judá teve, o tal de Manassés. Ele governou durante 55 anos. Foi uma verdadeira tragédia o reinado do seu filho Ezequias. Ou seja, uma coisa boa, mas se converteu, numa obsessão, num super desejo. O que dizer em Gênesis 30, verso 1 de Raquel? Raquel era casada com Jacó e ela não podia ter filhos. E ela tinha um desejo legítimo. Não é errado ter um desejo legítimo, mas aquele se transformou em um ídolo do coração de Raquel. E ela fala no verso 1, dá-me filho, senão morrerei. Foi essa colocação que ela faz para Jacó, e Jacó fica indignado. Jacó fala para ela, não sou Deus. E o que ela faz? Ela entrega Bila, a sua escrava, para que ele tenha relação e nasça um filho para que ela possa criar, para que Raquel possa criar. Veja, nasce quem? Dan. Faz parte das 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos. Foi a tribo mais problemática no Antigo Testamento, a tal ponto que não aparece mais na lista lá de Apocalipse, das 140 mil israelitas que são selados. A tribo some, a famosa tribo de Dan, sempre ligada com o quê? Com a imoralidade sexual, com idolatria e assim por diante. Claro, Deus em seu amor infinito permitiu que Raquel engravidasse depois de um bom tempo. Ela vai nascer quem?
José, o grande rei, o grande governador do Egito. E depois de alguns anos, quando José tinha 5 anos de idade, no máximo, ela fica grávida de novo e nasce quem? Benjamim. Só que conforme ela pediu aqui, dê-me filhos, senão morrerei. E ela morre no parto. Ela não vê o crescimento nem de Benjamim e nem de José. Percebe? Talvez são coisas boas que se convertem em ídolos no nosso coração. Eu lembro quando eu estava pastoreando a capital mais gelada do Brasil, considerada a mais fria do Brasil. Nós orávamos para que os casais tivessem filhos. Eles tinham filhos e muitas vezes não iam na igreja, porque viam nos filhos dificuldade. Sabe, não, está frio demais, está quente demais, não, talvez não seja um ambiente adequado, não vai ter que, sabe, se integrar com outras crianças. Queridos, filhos são bênção. E nós precisamos inserir os nossos filhos numa vida eclesiástica. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos tantas coisas que são preciosas. Então percebe quando super desejos dominam o nosso coração e ninguém está alheio a isso. Pergunta para Davi, no auge da sua fama, ele resolve fazer uma coisa boa, recenseamento da nação, para fazer um planejamento estratégico e tudo mais. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou, por quê? Porque uma coisa boa que ele queria fazer, gerou em seu coração orgulho, autossuficiência. E mesmo Deus levantando homens e mulheres, exatamente um profeta falando para ele, Davi, não faça isso. Mas aquele super desejo virou o quê? Uma verdadeira cobiça em seu coração. Então, meus irmãos, o desejo da carne é isso. É quando toma conta da nossa vida. Porque a gente tem um olhar apenas para as coisas negativas. Está errado, não deve ocupar a nossa mente. Mas também tem coisas boas. Que se essas coisas boas nos desvia do caminho do Senhor, precisamos rever e voltar para a cruz de Cristo. Então Paulo continua lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o Espírito, o que é contrário à carne. Percebe aqui? Né? A carne deseja algo que seja totalmente contrário ao Espírito e vice-versa. E a pergunta é, o que o Espírito anseia? O que o Espírito Santo deseja? A resposta é, nós vamos encontrar lá em João capítulo 16, versículo 14. Jesus ensina que o Espírito Santo virá ao mundo para o quê? Glorificá-lo. Portanto, enquanto nossa carne glorifica, adora e anseia por todos tipos de coisa, o Espírito Santo glorifica, adora e anseia por quem? Por Jesus. Está lá na Bíblia. O Espírito anseia por nos mostrar a Cristo. Esse é um desejo do Espírito Santo. Ele deseja que você seja conformado segundo a imagem de Cristo Jesus. Esse é o maior desejo de Deus depois da sua conversão. Esse é o maior desejo de consumo de Deus para a nossa vida. É que você seja talhado, que você seja lapidado e dia a dia você pareça mais com quem? Com Cristo Jesus. Isso chama-se santificação. Paulo vai mostrar em Romanos 8:29 o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, nós fomos predestinados, não para aparecer como uma celebridade, ou com algum atleta, não, com Jesus Cristo. E a aplicação aqui, precisamos reconhecer, irmãos, que a vida cristã é uma batalha espiritual diária e interna, começa ali. Precisamos depender do Espírito Santo em cada decisão. E a pergunta, como fazemos isso? Através da oração constante, da meditação da palavra e da confissão de pecados. De chegar diante de Deus e abrir o nosso coração e confessar a Ele as nossas iniquidades. Então, irmãos, a batalha entre o Espírito e a carne é real. Paulo agora detalha exatamente o que esperar de uma vida dominada pela carne. Veja lá no versículo 19 e 21 que nós lemos, tá? Paulo começa no versículo 16 e 18 destacando isso. Cresçamos à medida que lutamos. Agora ele vai mostrar que cresçamos à medida que lutamos contra as obras da carne. Ele vai detalhar. Ele vai deixar isso mais palatável para os seus leitores da época.
Então ele fala o seguinte, Paulo prossegue com um contraste marcante. Ora, as obras da carne são evidentes, ou seja, são manifestadas no versículo 19. A palavra obras está no plural, sugerindo uma multiplicidade de atos pecaminosos que são produzidos pela natureza humana decaída. A lista que se segue é um catálogo, é um cardápio horroroso. Meu, que menu horrível, né? Que inclui pelo menos 4 esferas onde o pecado ataca brutalmente o ser humano. A esfera sexual, a esfera religiosa, a esfera social e também na esfera dos excessos. Primeiro, olha rapidamente a esfera sexual. Ele vai citar imoralidade sexual, as obras da carne, obras, né, muitas. Aí ele vai citar esfera sexual aqui, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas 3 palavrinhas são suficientes para mostrar que todos os pecados sexuais, sejam públicos ou privados, estejam dentro ou fora do casamento, sejam naturais ou não naturais, devem ser classificados como obras da carne. Obras da carne. Ok? Obras da carne. Aí ele vai para uma segunda esfera, a esfera religiosa, idolatria e feitiçaria. É importante observar que a idolatria é tanto uma obra da carne, quanto imoralidade sexual, o que inclui ofensas contra o nosso Deus, contra o caráter do nosso Deus. Terceira, a esfera social. Paulo dá 8 exemplos de colapso das relações pessoais. Percebe? Nessa esfera de relacionamento, nessa esfera social, ele dá 8 exemplos de colapso das relações pessoais. Vai citar ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Isso cria um ambiente de ruptura, disfuncional, dentro de casa, fora de casa, nos relacionamentos. Isso diz respeito às obras da carne. E a 4ª esfera que ele cita aqui, dos vícios, dos excessos, embriaguez e orgias. Aí ele vai mostrar, olha só, a essa lista das obras da carne, Paulo acrescenta uma série de advertências. Versículo 21. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Percebe? Meus irmãos, aqueles que praticam essas coisas, o verbo praticam se refere à prática habitual, tá? Ou seja, em vez de uma queda isolada, ok? Seguida de arrependimento. Ele mostra aqui nesse verbo pessoas que têm, sabe, essa tendência de andar de uma forma desligada, cultivando hábitos pecaminosos, características escravadoras da iniquidade dentro dela, dentro da pessoa, praticando esse tipo de comportamento. Paulo vai dizer assim, que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Uma vez que o reino de Deus é um reino de santidade, justiça e domínio próprio. Os que se entregam às obras da carne serão excluídos dele. Tais obras evidenciam que eles não estão em Cristo. E se eles não estão em Cristo, então não pode o quê? Herdar o reino de Deus. Porque uma pessoa que experimentou Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E a sua vida é uma vida agora que quer agradar ao Senhor. A sua consciência fala mais alto. O Espírito Santo o constrange a viver de tal forma a adorar esse Deus. Interessante que esse versículo, obras da carne, né, ele faz respingo também quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Lembra lá? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, verso 10. Eu gosto muito desse versículo, especialmente a parte final. Abra lá 1 Coríntios 6 e segura aí na Gálatas 5. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Ou seja, pessoas que têm só apenas evidência das obras da carne, e não do fruto do Espírito. Aí olha o verso 11.
Olha que coisa linda esse verso 11. Paulo vai lembrá-los: tais foste alguns de vós, por uma cidade bastante promíscua como a cidade de Corinto. Paulo está dizendo assim: muitos de vocês vieram desse contexto, ok, de iniquidade, tais fostes, mas não são agora. Vocês foram no passado, mas agora não são mais. Sublinhe esse versículo 11, né? Tais foste alguns. Então é possível mudar, experimentar uma mudança importante de dentro para fora. Mudar a bússola de orientação sexual, inclusive. Não é essa ideia: eu nasci assim, vou morrer assim. Não combina com o Evangelho. Porque o Evangelho transforma o caráter, a mente, o falar, o caminhar, o pensar. Por isso que Paulo fala assim: tais foste alguns de vós, mas olha, foste passado, agora vocês são diferentes. É isso que o Evangelho nos promete. Queridos, irmãos, isso tem implicação. É crucial que cada um faça um autoexame honesto. Há alguma dessas obras da carne presente em sua vida como um padrão? Lembre-se, a graça de Deus não nos dá permissão para pecar, mas o poder para nos afastar do pecado. Não negue, não justifique, mas se arrependa e busque o quê? A vida de santidade. Busque o quê? O fruto do Espírito Santo. É isso que o Senhor deseja para todos nós. Irmãos, mais uma noite com as rãs. Conhece a expressão? Mais uma noite com as rãs. Eu fico assim, impressionado ao ler a Êxodo capítulo 8. Lembra, Deus levanta aqui Moisés para tirar um povo do Egito. E no capítulo 7, Deus envia a primeira praga, transformar o quê? O rio Nilo em sangue, todo tipo de água em sangue. E aí Deus manda a segunda praga, para quem? Lá para Faraó, usando a vida de Moisés. E era o que? Muitas rãs. A Bíblia diz que foi uma infestação de rã em todo o Império Egípcio ali. Era rã no palácio, nos aposentos. A Bíblia diz que nos aposentos de Faraó havia rãs pulando. Imagine a esposa de Faraó: marido, faça alguma coisa, deixe o povo de Israel ir servir o Senhor no deserto. Aí quando estava insuportável, ele manda chamar quem? Moisés. Moisés, ele entra onde? Lá no palácio. E o Faraó fala o seguinte: olha, pede para o seu Deus então eliminar essa segunda praga. Moisés olha para Faraó: tudo bem, eu vou pedir para que Deus cesse essa segunda praga, as rãs. E a pergunta que Moisés fala para Faraó é o seguinte: quando você quer que eu peça para que Deus elimine as rãs? Ele fala o quê? Amanhã. Como assim, Faraó, amanhã? Como assim? Está cheio, está infestado. No palácio, nas ruas, nas carruagens, no seu aposento. Como assim amanhã? O que nós aprendemos com isso? Que o verdadeiro arrependimento diria agora. Não é amanhã, é agora. É agora. Peça para o seu Deus agora. Agora. Queridos, nós fazemos isso o tempo todo, meus irmãos. Protelamos, deixando para depois as mudanças necessárias. E o que Deus pede para nós é o quê? Uma decisão. Deus, eu quero agora. Quebranta meu coração, muda o meu ser. Chega de dormir com as rãs. Para que deixar para outro dia? Senhor, é agora. É agora. Bem, queridos, após apresentar o lado sombrio da carne, Paulo nos oferece a luz e a esperança. Aonde? O caráter radiante que o Espírito Santo produz em nós. Então, vamos lá para o versículo 22 e 23, tá? Então, primeiro, cresçamos à medida que lutamos. Depois, Paulo vai mostrar que cresçamos à medida que lutamos contra as obras da carne. Agora ele vai destacar essa verdade: cresçamos à medida que cultivamos o fruto do Espírito. Essa é uma obrigação de cada um de nós. Olha só, por que Paulo disse fruto? Paulo sempre escolhe suas imagens com grande cuidado.
E é muito revelador que ele fala em obras da carne no plural, mas depois mude para fruto do Espírito. O termo isolado, fruto, nos transporta para o mundo da agricultura e nos revela 4 fatos sobre como o Espírito Santo opera em nós. Veja, ele usa esse aspecto tão conhecido, fruto do Espírito, do contexto agrícola. Então, por que ele usou? Segundo alguns estudiosos, eles comentam o seguinte: primeiro, o crescimento cristão é gradual, conforme acontece com uma fruta, tanto quanto o crescimento de uma batata, de uma macaxeira e assim por diante. Ninguém consegue ver o crescimento botânico, só se pode medi-lo depois de algum tempo. Isso também acontece com o fruto do Espírito. Às vezes Deus está operando na sua vida, você nem percebe. E aí passa 2, 3 anos, você passa por uma situação de luta, de dificuldade, aí você olha e fala assim: nossa, eu mudei. Alguns anos atrás eu teria, perdido a paciência, eu teria agido com ira, eu mudei. Por que mudou? Porque é o fruto do Espírito Santo, é um crescimento gradual. Eu lembro quando eu era moleque, eu tive um encontro com Jesus, mas antes de ter um encontro com Jesus, havia algumas cenas que me deixavam traumatizado. Uma delas é medo de ir numa casa que alguém tinha falecido. Eu tinha pavor. E às vezes quando eu passava em frente, eu voltava para casa e batia 6 vezes na madeira. Eu batia 6 porque eu sabia que 3 não adiantava. Também 6 também não adiantava. Mas o dia que Jesus entrou no meu coração, como mudou. Eu como criança eu percebi, nossa, agora eu não entro mais em pânico. Eu tenho uma paz que o mundo não pode explicar, é uma criança. Eu tive uma experiência com Jesus entre 7 e 8 anos de idade. Então veja, esse é o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo, é um crescimento gradual. Segundo, o crescimento do Espírito, do fruto do Espírito é o que? Inevitável. Ou seja, haverá crescimento. Conta-se a história de um homem que ao morrer foi enterrado sob uma lápide de mármore. Olha que interessante. E de repente caiu uma semente do quê? De carvalho. Essa semente caiu naquela lápide e de repente, sem ninguém ver, começou a crescer aquela semente. E ela começou as raízes se aprofundar. E o que acontece? Ela quebra aquela lápide daquele túmulo. Da mesma forma, meus irmãos, o crescimento espiritual é inevitável. O crescimento espiritual vai quebrar essas lápides do nosso coração. Alguns pecados enraizados não vai ter mais força no nosso falar, no nosso pensar, no nosso meditar. Não pode ter mais força. Por mais que você aposte na lápide e não na semente do carvalho, mas quando você confia no Senhor, vai cair. Por quê? Porque o crescimento do fruto do Espírito é inevitável. Inevitável. Lembre-se, meus irmãos, somos salvos pela fé, mas não somos salvos pela fé infrutífera, mas por uma fé verdadeira, operacional, uma fé que transforma. Terceiro aspecto aqui do fruto, tá? Paulo usando essa expressão, o fruto do Espírito tem raízes internas. Isso tem a ver com uma transformação muito mais profunda do que nós imaginamos. Viu? Uma transformação profunda. E por último, o crescimento cristão é simétrico. Paulo faz uso deliberado da palavra fruto no singular para descrever toda uma lista de qualidades que crescem na pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito é orgânico, frutou. E dentro desse fruto do Espírito tem várias virtudes, partes, características, que enaltece quem? Jesus Cristo, porque reflete quem Jesus é, reflete o caráter de quem? Daquele que é o nosso modelo, daquele que é o nosso exemplo, daquele que é o nosso Salvador. Então veja, ele é simétrico, deve crescer todas as áreas da nossa vida, ao amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo deve crescer na nossa vida. Então, meus irmãos, nessa passagem há um conjunto de 9 virtudes cristãs que parecem retratar a atitude dos cristãos para com Deus, para com as pessoas e para com eles.
Então ele cita essa tríade, né? Amor, alegria e paz vem primeiro. Essa é uma tríade de virtudes cristãs gerais. No entanto, elas parecem, em primeiro lugar, dizer respeito à atitude para com Deus. Pois como cristãos, nosso primeiro amor é o amor por Deus. Nossa principal alegria é a alegria com Deus. E nossa paz mais profunda é a paz com Deus. Para que a gente possa também distribuir a paz de Deus para outras pessoas. Em segundo, temos paciência, amabilidade, bondade. Essas são virtudes sociais voltadas para os outros. Pensou? Longanimidade está na sua tradução, né? É longanimidade. Haja paciência, mas isso faz parte. É uma virtude do fruto do Espírito Santo. Amabilidade, bondade. Então, são virtudes sociais voltadas para os outros. E a terceira tríade é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Atitudes que descrevem uma pessoa cristã madura. Pensou? Isso mesmo. Descreve pessoas que estão vivendo essa autenticidade do Evangelho de Cristo Jesus. Todas essas qualidades são um fruto do Espírito. São um produto natural que aparece na vida dos cristãos guiados pelo Espírito. Não é de admirar que Paulo acrescenta: contra tais coisas não há lei. Então a função da lei é conter, restringir e deter. Mas aqui nenhum impedimento é necessário. A lei nunca condena tais virtudes, pois elas são a própria essência do caráter divino. O Espírito produz aquilo que a lei exige, mas que a carne jamais pode gerar e muito menos oferecer. Entende? Olha, queridos, cada aspecto desse fruto, qualidade, virtude, caberia um domingo. Para a gente falar sobre a paz, sobre a mansidão, sobre o amor, sobre a verdadeira alegria, que não é circunstancial. Pergunta para Silas, né? E Paulo lá em Filipe, presos, acorrentados, depois de serem espancados, e ali, meia-noite, debaixo de tanta sofrimento, injustiça, que eles estavam fazendo, praguejando? Não, porque eles sabiam que a alegria do Senhor não é circunstancial, mas é ter esse relacionamento profundo com Ele, com esse Deus. E você sabe a história lá em Atos capítulo 16. Então, meus irmãos, pergunte a si mesmo: onde o Espírito Santo está me chamando a manifestar mais amor, mais paciência, mais domínio próprio? Faça um compromisso hoje e permite que o Espírito Santo guie seus caminhos. Esse é o objetivo, né, de você ser guiado. Olha, ele usa nesse trecho que nós lemos 3 expressões ligadas ao Espírito Santo: andar com o Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito e também ser guiado pelo Espírito Santo. Como isso é importante na nossa vida? Lá no versículo 16, ele termina: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Entende aqui? Ou seja, viver no Espírito é a raiz. É a raiz, estou vivendo no Espírito. O comportamento, o andar é o fruto, é o resultado de viver no Espírito. Então, concluindo, meus irmãos, Gálatas 5,16 em diante, não é uma utopia inalcançável, mas uma realidade que Deus deseja para cada um de nós. É um convite à verdadeira liberdade que Deus nos oferece. Para tanto, reconheça essa batalha. A carne e o Espírito estão em conflitos, inclusive agora na hora do culto, né? Há uma guerra civil dentro de você, interna, está acontecendo. Ok? O velho homem e o homem regenerado. Então reconheça essa batalha. Segundo, identifique as obras da carne no seu dia a dia. Deus te dá discernimento para você fazer uma leitura do que está acontecendo. Terceiro, cultive, busque, ok? Esse desejo intenso pelo desenvolvimento do fruto do Espírito. Busque manifestar o caráter do Evangelho na sua vida, ou seja, o caráter de Cristo Jesus. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos capacite a andar nele para a glória de Deus Pai. Amém.